Olá pessoal, aqui é a Jaque e você está no canal Vida em Utah. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi alugar o apartamento que a gente está aqui em Utah, tá? Então foi assim, o primeiro dia que a gente começou a ver apartamentos, eu fui na internet, vi alguns condomínios, eu vi no site ksl.com, que é de uma emissora de televisão aqui de Utah, e tem os classificados, então dei uma olhada nos classificados, anotei uns endereços e a gente foi ver. E a gente sabia que era meio difícil alugar aqui sem o Social Security Number, mas a gente foi para olhar os apartamentos e para perguntar se tinha alguma possibilidade. A gente ia mostrar que a gente tinha as nossas reservas para pagar os primeiros meses, explicar que a gente estava com visto de estudante e tudo mais. E nesse dia a gente foi em alguns condomínios de apartamentos e a gente viu que não aceitavam sem o Social Security Number. O que eles falaram é que a gente podia fazer aplicação e ter um cosigner, que quer dizer como se fosse um fiador. Uma pessoa que tivesse Social Security Number com um crédito razoável aqui nos Estados Unidos, que essa pessoa ia se responsabilizar pelos nossos pagamentos. Então o primeiro dia foi isso que a gente viu, né? E a gente não tinha ninguém para pedir, para assinar pela gente, a gente também não queria fazer isso. Então no segundo dia a gente foi nos classificados e começou a olhar quem estivesse alugando pelo proprietário mesmo, né? Então a gente viu alguns, começou a ligar, alguns já estavam alugados, outros a gente marcou então no dia que a pessoa podia mostrar pra gente. Então a gente continuou vendo dessa forma e até que conversando com os conhecidos nossos aqui, um amigo nosso aqui ligou para uma pessoa que morava nesse condomínio aqui e perguntou se aqui era mais fácil, se dava para alugar com passaporte. Ele falou que sim e falou que a gente podia ir lá até o condomínio, que ele ia com a gente no office, né, que é o escritório que tem aqui no condomínio, que ele ajudava a gente a conversar com a pessoa que cuidava do aluguel, né. Então a gente veio e deu certo, a pessoa falou que a gente podia fazer a aplicação, né, que aqui você faz uma aplicação para alugar o apartamento, né, ou a casa, o lugar onde você vai alugar, isso tanto num office do condomínio como o proprietário. A gente foi ver alguns apartamentos com o proprietário e eles davam um formulário para a gente fazer a aplicação, aí você tem que pagar uma taxa para aplicação. E depois de uns 2, 3 dias, às vezes um pouco mais, eles te dão a resposta se você foi aprovado ou não para alugar o apartamento. No caso desse condomínio aqui, a aplicação foi $35 para cada adulto. Então, no nosso caso, eram 2 adultos. A gente pagou $70 para fazer a aplicação. E tem que pagar também $200, que é uma taxa que eles cobram para segurar o apartamento que você está querendo alugar. Que eles falam que se outra pessoa vier e você já pagou essa taxa, já está reservado para você. Eu ouvi falar que você não tem necessariamente que pagar essa taxa, mas no nosso caso a gente pagou. Então a gente fez a aplicação, no outro dia a gente recebeu a resposta que estava tudo certo, a gente podia alugar. O único porém é que o apartamento ainda não estava disponível para a gente se mudar, e isso é uma coisa que tem bastante aqui. Você vai ver os apartamentos e o apartamento não está disponível ainda para você se mudar, porque eles estão reformando, estão pintando, uma coisa ali, outra coisa aqui. Então você tem que sempre ver a data que está disponível para você se mudar. No nosso caso, a gente poderia se mudar uns 12 dias, mais ou menos, depois do dia que eles aprovaram a aplicação. Estava tudo certo, o apartamento era nosso, mas a gente só poderia entrar no apartamento uns 12 dias depois. Então, desde o dia que a gente chegou aqui nos Estados Unidos até o dia que a gente pôde entrar no nosso apartamento, demorou 3 semanas. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque a gente achou que ia ser mais rápido e a gente falou com outras pessoas que demoraram mais tempo também. Então, você tem que pensar que você vai ter esse tempo até você entrar no seu apartamento que você for alugar.
Então, você tem que pensar onde que você vai ficar, como que você vai fazer. No nosso caso, a gente tinha alugado um Airbnb por 8 dias. E daí não foi o suficiente, a gente foi para casa de amigos nossos, que a gente ficou quase 2 semanas lá. Então, pra mim foi meio... Fiquei meio aflita, né, de estar incomodando. Eles receberam a gente muito bem, mas você fica, né, meio achando que tá incomodando, fica uma situação meio complicada, então você tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de situação, ou estar preparado financeiramente para bancar uma hospedagem em algum lugar até o tempo de você conseguir alugar e entrar no apartamento ou casa ou o que for que você estiver alugando, tá bom? Então, sobre os valores. Quando a gente entrou aqui no apartamento, a gente entrou dia 25 de agosto. Então, no dia que a gente podia entrar aqui no apartamento, a gente veio, aí a gente assinou o contrato e nessa data a gente teve que pagar. Então, a gente já tinha pagado 70 de aplicação, 200 dessa taxa de reserva do apartamento. Aí a gente teve que pagar $300 de depósito de segurança, que daí essa taxa pode ser reembolsada depois, quando a gente for sair do apartamento. Se não tiver nenhum problema a ser arrumado no apartamento, eles podem reembolsar. E $250, que foi o aluguel proporcional do dia 25 de agosto até dia 1º de setembro, que daí todo primeiro dia do mês a gente tem que pagar o aluguel aqui. E o aluguel, então, propriamente dito, é $997. Esse valor já está incluso os impostos, o serviço de lixo e o o estacionamento. Tá? E tem um seguro do apartamento aqui, que é um seguro que sempre está incluso no aluguel. Quando você aluga em algum condomínio, assim, tem esse seguro que você tem que pagar junto com o aluguel. Então, é esse o valor. Se você quiser ver mais ou menos o apartamento, o vídeo anterior a esse tem o apartamento. Eu mostrei o apartamento, mostrei um pouquinho ali fora o que tem. É um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, no 3º andar, com lareira, aquecimento, ar-condicionado, um condomínio bem legal. E o aluguel, então, $997 por mês, ok? Para fazer o aluguel de documentos que a gente precisou apresentar, então a gente apresentou o passaporte e apresentou o extrato bancário das nossas contas no Brasil. A gente ainda não tinha transferido o nosso dinheiro para cá, estava em processo de transferência, então o dinheiro ainda estava nas contas do Brasil. Então a gente só apresentou os extratos em português mesmo. Aqui é um condomínio que tem bastante estrangeiros e a pessoa que atendeu a gente falava espanhol, então foi bem tranquilo com relação a isso. Então, os únicos documentos que a gente precisou apresentar foi isso, ok? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!